Meus irmãos, vamos abrir o livro santo, o livro sagrado, no Salmos de número 121. Salmos 121. E a palavra vai dizer o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Podeis assentar-se, irmãos. Irmãos, pedimos da parte do Espírito Santo que o Espírito Santo nos concedesse uma palavra. E esta palavra já vem desde o sábado, vem no nosso coração para trazermos aos irmãos. E conforme sabemos, irmãos, o livro dos Salmos, ele é considerado o inário do povo de Israel, né? Dentre os escritores dos Salmos, nós vemos as pessoas do rei Davi, o grande rei Davi. Também a pessoa de Asaf, também foi outro escritor, mas também teve outros escritores, como o rei Salomão também escreveu. E o livro dos Salmos, ele foi escrito durante um período de cerca de 1000 anos. O livro dos Salmos, ele passou cerca de 1000 anos para ser escrito, do primeiro salmo até o último salmo, de número 150, né? Então, há todo o histórico do escrito do livro para compor esses 150 hinos, tá? Da forma como nós, pentecostais, temos a harpa cristã, e os tradicionais têm também o seu livro de cântico, né, de louvor. Eles utilizavam exatamente o livro dos Salmos para salmodiarem ao Senhor, para adorarem ao Senhor. E esse salmo, ele é considerado um salmo de romagem. O que é o salmo de romagem? Quando, pelo menos uma vez por ano, o povo judeu, né, os judeus, eles saíam das suas cidades, dos seus vilarejos, e eles percorriam muitas vezes a pé aquela distância até chegar em Jerusalém. Eles saíam de suas cidades e vilarejos e eles se deslocavam pelo menos uma vez por ano até Jerusalém. E nesse percurso dessa viagem, muitas vezes a pé, sem animais, eles iam cantando, eles iam adorando ao Senhor em todo o trajeto, até chegar nas calçadas do templo, na calçada do templo e nos degraus, quando eles iam subindo os degraus para entrar no templo, localizado em Jerusalém, eles iam cantando o livro dos Salmos. Então eles adoravam ao Senhor através do livro dos Salmos, né? Dos Salmos. E aqui, irmãos, nós vamos ver no Salmo 121, o Salmo que o Senhor, o Espírito Santo, trouxe para nós nesta noite. Ele começa aqui, o salmista, dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele está aqui, amados irmãos, ele está iniciando, né? Ele está aqui mostrando que a sua atenção, o seu olhar, ele está voltado para os montes. O olhar do salmista está voltado para os montes, porque Deus, ele estava ali ao derredor do povo de Israel, da nação de Israel. E o Senhor Deus, ele habitava naqueles montes, né, como que cercando o povo judeu, né, protegendo
o povo de Israel. Então, ele vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, e ele vai responder, ele vai indagar, ele vai fazer uma pergunta: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? De onde virá o nosso socorro? Nós podemos hoje aqui dizer e perguntar da mesma forma do salmista. E ele vai responder que o meu socorro vem do Senhor. A nossa proteção, irmãos, ela está no Senhor. Sem a proteção que é do Senhor, nós somos como presas, até porque a palavra ela vai dizer que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vive ao nosso derredor, como leão, nos cercando, esperando um tropeço, esperando uma vacilada nossa. O salmista vai enfatizar, inclusive, esse termo, que os nossos pés não vacilem. Por quê? Porque Satanás e o seu exército de anjos caídos, os demônios, estão permanentemente ao nosso derredor, para nos destruir, para nos tragar. E nós precisamos ter permanentemente desse socorro vindo que é do Senhor. E aqui o salmista, no versículo 2, ele vai responder a esta pergunta: de onde me virá o socorro? E ele vai dizer que o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, a nossa confiança está fiada no Senhor. Então nós cristãos devemos ter a nossa confiança, a nossa fé, ela deve estar alicerçada na pessoa do Senhor. Por quê? Porque o próprio salmista ele vai responder, ele vai dizer quem é o Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, o eu sou da palavra. Quando Moisés ele ia levar as mensagens do Senhor para Faraó, ele perguntou: Senhor, quem eu digo que está me enviando? Quem eu digo? Eu vou falar em nome de quem? O próprio Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, diga que o eu sou te enviou. O eu sou, a pessoa do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Criador de toda a raça humana. Então, o Senhor que fez o céu e a terra. E aqui também, irmãos, é uma forma de exaltação. Quando nós vamos nos dirigir à pessoa que é do Senhor, nós, lá na congregação, estamos estudando a respeito da oração. E quando nós estudamos e ensinamos a respeito da oração, nós temos dito que nós temos que, na introdução que é da oração, exaltar a pessoa do Senhor. Tá? O próprio Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, ele inicia aquele modelo de oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele inicia o próprio Senhor Jesus exaltando a pessoa do Senhor, colocando o Senhor na posição de destaque, aonde ele está, entronizado no terceiro céu, e nós aqui na terra. Então aqui ele vai, o salmista, exaltar a pessoa do Senhor, que fez o céu, o mesmo que fez o céu e a terra. E ele vai continuar aqui, dizendo aqui, o salmista, ele vai dizer: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá. Então, quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, ele guarda o nosso caminho. O próprio Salmo 119, no verso 105, o salmista Davi ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra do Senhor, ela é a lâmpada, ele é o guia, ele é a bússola, ele é a palavra que vai iluminar os nossos pés, para que nós não venhamos
a cair. E o Senhor, através da palavra, não permitirá que os nossos pés vacilem. Eu lerei aqui para os irmãos no Salmo 73, os versos 2 e 3. Salmo 73, nos versos 2 e 3. E a palavra vai falar a respeito de que nós não podemos nos desviar do caminho. Então, os versos 2 e 3 vai dizer o seguinte: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aqui o salmista Asaf, ele vai dizer que quase me resvalaram os pés, quase que eu me desviei. Por pouco, o salmista não se desviou, por pouco, quase que ele se desviou, quase que resvalou os seus pés. E por que o salmista quase se desviou, quase que ele resvalou os seus pés, quase caiu? O apóstolo Paulo vai nos ensinar que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé. Então nós devemos vigiar dia e noite, em oração e adoração e leitura e meditação da palavra santa, do livro santo. Ele vai dizer a razão por que ele quase se desviou, os pensamentos. O ser humano, que muitas vezes, ele pode cair por razão os nossos pensamentos podem provocar a nossa queda. E aqui o salmista disse: pois eu invejava os arrogantes. Muitas vezes, irmãos, a cristandade, ela foca o seu olhar nos ímpios. Por muitas vezes, cristãos, crentes, indagam até mesmo ao Senhor: por que, Senhor? Eu que sou servo, eu que sou um adorador, estou passando por dificuldades, o ímpio, Senhor, está prosperando, está enriquecendo, não falta o pão na sua casa, não falta o mantimento, não falta a condição financeira. E muitas vezes nós comparecemos à presença do Senhor com esse espírito, de arrogância, e de indagação, de murmuração diante do Senhor. E aqui o salmista, ao observar o caminho do ímpio, ele por pouco não se desviou do caminho, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa mente. A nossa mente, aqui pode também ser traduzido pela nossa alma. O nosso pensamento, o nosso intelecto, as nossas emoções estão situadas exatamente na nossa alma. Como todos sabem, nós somos uma tricotomia. Sendo uma tricotomia, nós somos compostos de espírito humano, alma e corpo. Então, na nossa alma está a sede do nosso pensamento. Está lá as nossas emoções. Então, nós não podemos permitir, o Senhor guarda o nosso pensamento. Por muitas vezes a nossa mente ela é atacada por setas. Satanás, quando o salmista disse a seta que voa de dia, então ele está falando dos ataques de Satanás à nossa mente. Ele ataca a nossa mente. Ele coloca o mau desígnio, ele coloca o mau pensamento na nossa mente para tentar nos fazer cair, para tentar nos fazer nos desviarmos do caminho do Senhor. Então nós devemos guardar a nossa mente, o nosso pensamento, a sede da nossa alma. E o salmista, irmãos, ele vai continuar aqui dizendo no versículo 4: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, nós adoramos a um Deus, nós adoramos a um Senhor que não dorme.
ele, por muitas vezes, a cristandade pensa que Deus é como nós. E a própria palavra, o Senhor, ele vai dizer, tá, que ele não é como nós. Ele não pensa como nós, ele não age como nós. O Senhor não dorme em nenhum instante. Ele está, a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, ele vela o nosso sono. Ele está nos guardando, ele está enviando anjos poderosos para nos proteger, para nos guardar. Então o Senhor nos guarda permanentemente, ele guarda aqueles que o adoram, aqueles que amam ao Senhor. O Senhor, ele é como todo o seu exército, tanto que, por muitas vezes, quando oro por um familiar, por um filho que vai viajar, um filho que precisa da proteção que é do Senhor, a nossa oração é de que o Senhor dê ordem aos seus anjos. A palavra nos ensina isso, que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então, uma maneira correta de nós orarmos é suplicar ao Senhor baseado na palavra. Tudo que nós formos fazer em oração, devemos nos respaldar na palavra. Por quê? Porque o Senhor, a palavra nos assegura que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Ele que dá ordem para o anjo nos guardar. Então, meus amados, ele manda anjos, ele não dorme, ele está nos guardando 24 horas por dia, a proteção do Senhor. Muitas vezes, na nossa arrogância e na nossa falta de conhecimento que é da palavra, nós imaginamos que nós temos a capacidade de nos guardar, mas não a temos. Nós não temos essa capacidade. Cabe a nós as precauções, uma casa, a segurança, vigiar para que as portas estejam todas fechadas, os trincos, que estejam seguros, mas a palavra também vai dizer que o Senhor, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver guardando esta casa, se Ele não estiver guardando a nossa loja, se Ele não estiver guardando o nosso comércio, se Ele não estiver guardando as nossas propriedades, em vão vigiará a sentinela. Porque, de fato, quem guarda o crente é o Senhor. O Senhor é o que zela. Nós somos irmãos. Nós, como igreja, como povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, como a própria palavra vai nos dizer, o Senhor nos tem como a menina dos seus olhos. E Ele guarda a nossa vida. Por quantas vezes nós tivemos o livramento do Senhor dirigindo um carro, um acidente que estava prestes a acontecer, e o Senhor coloca a sua mão poderosa. Por muitas vezes na minha vida, eu senti a mão do Senhor, guarda, a mão do Senhor protegendo um acidente que eu me via entrando no acidente, ou então uma situação perigosa, de um risco de vida iminente. E o Senhor colocou a sua mão e evitou que aquele fato trágico acontecesse. Então, o livramento do Senhor está permanentemente nas nossas vidas. Então, Ele nos guarda com seus anjos poderosos, 24 horas por dia. Irmãos, que privilégio para nós sermos crentes. Que privilégio para nós sermos adoradores, sermos servos desse Deus, que não nos abandona em momento nenhum das nossas vidas. Estamos dormindo e Ele está velando o nosso sono. Ele está guardando os nossos pertences, está guardando as nossas vidas. Então é um Deus permanentemente presente nas nossas vidas. E o salmista vai seguir essa linha de raciocínio. No versículo 5, ele vai dizer: o Senhor é quem te guarda. Quem nos guarda, amados, é o Senhor. É Ele que é o nosso guardião. Ele foi o guardião de Israel e é o nosso guardião. Ele é o guardião da igreja.
é Ele que nos protege. Então nós devemos sempre confiar na pessoa do Senhor. Nós temos que entregar a nossa confiança no Senhor e, de fato, crermos que Ele é abençoador e é galardoador, a Bíblia diz, daqueles que o buscam, né? Então, é o Senhor que nos guarda. Ainda diz ainda o salmista que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele é a tua sombra, Ele é a tua sombra, a tua direita. Então, o Senhor está ao nosso redor. Ele envia anjos amados para guardar a nossa integridade física. Imaginemos, irmãos, o que seria de nós. Um mundo habitado por talvez bilhões de demônios, bilhões de anjos que caíram da glória do Senhor. Esses bilhões de anjos estão espalhados em todas as ruas do mundo, todas as ruas da nossa cidade, todos os bairros da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Os demônios são bilhões, estão ocupando todos os lugares da face da terra. Imaginemos, irmãos, se nós não tivéssemos a proteção do Senhor, nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Por quê? Porque eles têm um ministério, e a palavra diz que o diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e veio para destruir. Então, nós precisamos ter em mente que o Senhor é que nos guarda a cada milésimo de segundo das nossas vidas. O diabo, com os seus anjos caídos, os demônios, querem nos tragar a qualquer momento. Principalmente, irmãos, quando nós estamos desviados do caminho do Senhor. Podem ter a total certeza, irmãos, que é o momento que mais os demônios trabalham para matar, para nos matar. É quando nós estamos afastados do caminho do Senhor. Quando nós estamos em pecado. Quantos crentes estão dentro das congregações, dentro das igrejas, em pecado? Desviado do caminho do Senhor dentro da igreja, irmão, mas onde é que se encontra um respaldo para essa afirmação? A parábola do filho pródigo, ali, aquele personagem, aquele pai, ele possuía 2 filhos, um estava desviado no mundo, e o outro estava desviado dentro de casa. Então, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, dentro do templo, existem os crentes desviados, os crentes que estão em pecado, que estão escondendo os seus pecados, crentes que não estão tratando da forma correta os seus pecados. Davi, quando pecou com Batseba, ele agiu da pior forma possível. No primeiro momento, ele escondeu o seu pecado, ele pensou que aquilo estava encoberto aos olhos dos homens e também aos olhos do Senhor, porque quando o crente peca, ele, no primeiro momento, ele acha que está escondendo dos homens e também de Deus, mas o Senhor não dorme. O salmista vai dizer, se eu vou até o mais alto monte, lá está o Senhor. Se eu desço ao abismo, ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Então os olhos do Senhor, segundo a Escritura, está em todos os lugares. Não há lugar que os olhos do Senhor não nos alcancem. Então, o salmista, o rei Davi, no primeiro momento ele acobertou, ele escondeu o seu pecado. E ele vai dizer, depois do seu arrependimento, da sua volta para o Senhor, ele vai dizer, amados, que enquanto ele escondeu o seu pecado, os seus olhos secaram. Ele passou a ter problemas até na sua própria saúde, quando ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Então nós devemos estar permanentemente
debaixo do controle do Senhor, em adoração ao Senhor. Então nós devemos estar, e o Senhor nos promete que nos guardará. E o salmista vai dizer no verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. E o crente, ele tem uma proteção mais do que especial. O crente que está de fato em comunhão, estamos vendo aí uma tragédia que assolou o nosso país, está aí, está assolando ainda o sul do nosso país, a região sul, os estados do Rio Grande do Sul, e agora já está chegando essa assolação ao estado de Santa Catarina. Nós vemos ali, vemos relatos, né, da condição espiritual do povo gaúcho, do povo do Rio Grande do Sul. Muitos crentes estavam ali, né, desviados do caminho do Senhor. Tá? Então a mão do Senhor está pesando sobre a nossa pátria, está pesando sobre o nosso país. Por quê? Porque muitos de nós estamos em desobediência, mais ou menos no início, no período ali, quando aquelas chuvas torrenciais estavam assolando o sul do país. Naquele mesmo tempo, ao invés da nação estar em adoração, de joelho diante do Senhor, a nação estava exaltando o próprio diabo, o próprio Satanás, através da pessoa daquela cantora Madonna, porque aquele espetáculo que ela trouxe para o Brasil, que foi retransmitido para toda a nação, para o mundo, através de uma rede de televisão que domina a mídia nacional, esse espetáculo diabólico e satânico foi transmitido para todo o Brasil. Crianças, jovens, adolescentes pararam para assistir e participarem de um ato satânico em pleno momento que a mão do Senhor estava ali sobre a nação brasileira. Então, nós somos um povo irreverente, somos um povo que não se dobra diante do Senhor, apesar de que a mão do Senhor tem pesado terrivelmente sobre a nossa pátria e a nossa nação, mas o nosso povo continua irreverente, continua não se apercebendo dos fatos espirituais que têm ocorrido sobre a nação brasileira. E nós irmãos, nós cristãos, nós crentes, precisamos acordar para esta realidade, precisamos interceder pela nossa pátria. O Senhor ensinou ao povo de Israel a intercederem por Israel, e ele ainda disse ainda, o escritor, o profeta, que é boca de Deus, vai dizer que nós devemos orar pela paz em Israel. Nós precisamos orar ao Senhor, suplicar a proteção do Senhor. Esse salmo, a ênfase maior dele é a proteção do Senhor. É aquele que de fato pode nos guardar. É aquele que pode, e o salmista vai dizer que não dorme, não dormita aquele que nos guarda. Então nós devemos estar permanentemente, né, na presença do Senhor. Infelizmente não é o que está acontecendo com a nação brasileira. A nação brasileira, ela carece de um avivamento espiritual. Não houve um avivamento espiritual na nação brasileira. Não houve, falta ao Brasil um avivamento, né, para que o Espírito Santo visite de fato a nação brasileira. O povo se afastou dos caminhos do Senhor. O povo, a semelhança do que o profeta Oséias vai dizer no capítulo 4, versículo 6, quando Deus fala pela boca do profeta Oséias e diz: o meu povo se perde, o meu povo está perecendo, o meu povo está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. A nação brasileira não tem conhecimento da palavra. Segundo o censo, o número de crentes na nação brasileira já passa de 50 milhões de crentes. Imaginemos, irmãos, se todos nós fôssemos de fato sal, como a palavra diz, que ele
ele tem que ter a capacidade de salgar, de evitar a podridão e restaurar aquilo que foi corrompido, que foi apodrecido. Então imaginemos se esta nação, com mais de 50 milhões de crentes, né? de crentes, se todos esses estivessem em oração, em adoração, numa vida de retidão, a nossa nação seria uma outra nação. Mas o que de fato ocorre é que são crentes, dentre esses mais de 50 milhões, a maioria são crentes nominais, são crentes que se dizem pertencentes a uma denominação religiosa, mas de fato não vivem a palavra de Deus. Estão se congregando, estão nas igrejas tradicionais, estão nas igrejas batistas, presbiterianas, cristãs evangélicas, estão nas igrejas pentecostais, estão na Assembleia de Deus, estão nas igrejas neopentecostais, Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Mundial, mas a grande maioria, irmãos, para nossa tristeza, são apenas muitos de nós, somos apenas crentes nominais. Não somos crentes lavados e regenerados pelo sangue de Jesus. A maioria de nós não passamos por essa experiência, não nos tornamos alvos como a neve, nós não vestimos as vestes brancas que Jesus fala, alertando para a igreja de Sardes, quando ele vai dizer que a igreja de Sardes, vocês, igreja de Sardes, tem nome de que vives. Vocês parecem estar vivos, vocês louvam, vocês dão glória a Deus, vocês dão aleluia, vocês pregam a palavra, vocês tocam órgãos na igreja, vocês louvam, cantam, mas ele vai dizer para aquela igreja que aquela igreja está morta. Aquela igreja morreu e não se apercebeu que morreu. Então, isso explica o atual momento espiritual da nação brasileira. Uma nação que no carnaval adora o Deus da carne, adora Baal, adora Beelzebul, adora deuses, adora a carne. É o festival da carne, que é a marca. Olhem só, irmãos, qual é a marca do povo brasileiro? A marca é o carnaval, a marca é o sexo, a marca do Brasil é a pornografia, a marca do Brasil é o futebol, é o país do carnaval e é o país do futebol, não é o país que está passando por um avivamento. Por isso, irmãos, a mão do Senhor está pesadíssima sobre a nossa pátria, sobre a nossa nação, e não sabemos até quando a ira do Senhor irá se estender. Até quando, Senhor? Até quando a tua ira será derramada sobre a nossa nação? Não sabemos. As previsões meteorológicas, elas dão conta de que não tem previsão. Não tem previsão para que esses acontecimentos possam cessar. Há quanto tempo? Eu não lembro quando é que eu vi um estado inteirinho debaixo das águas. Tudo enlameado, tudo cheio de água, uma destruição de praticamente um estado inteiro. Irmãos, isso não é um fato comum. Isso não é um fato que possa passar despercebido ou que nós entendamos o que a mídia quer nos dizer. Ela quer nos dizer que aquilo ali é uma falta de compromisso da nação brasileira, das nações internacionais, com o clima. É a falta do cuidado com os fatores climáticos, a poluição, que tem levado a isso. Porque Satanás, irmãos, permanentemente ele está realizando a obra dele, de nos confundir, de cegar os nossos entendimentos. O nosso entendimento é cegado pelo inimigo das nossas almas. E ao invés de nós entendermos o recado do Senhor, o que o Senhor está dizendo para nós nesses tempos na nossa nação brasileira, ao invés de entendermos o verdadeiro sentido de todos esses acontecimentos, Satanás desvia o nosso foco. Por quê?
por falta de conhecimento. O próprio escritor, o próprio profeta vai dizer a falta do conhecimento. E pasmem, irmãos, a própria cristandade está indo nessa onda dos problemas climáticos, se esquecendo ou não se apercebendo que de fato é a mão do Senhor. É a mão do Senhor que está pesando sobre nós. Todas as vezes, irmãos, que a nação de Israel se desviou do caminho do Senhor, a mão do Senhor pesou sobre a nação de Israel. Como poderia ser diferente conosco? Será que há alguma nação mais idólatra do que a nossa? Será que há algum país na face da terra onde a idolatria, o culto à carne, será o culto ao dinheiro, onde a corrupção é tão alastrada como no nosso país? Será que há alguma nação no momento em uma situação espiritual tão triste e lamentável quanto a da nação brasileira? Então é a mão do Senhor. Mas, embora o Senhor esteja derramando a sua ira sobre a nação brasileira, o Senhor protege a cristandade. O Senhor protege aqueles verdadeiros crentes que estão debaixo do seu controle, debaixo da sua mão, aqueles que tem o Senhor como o seu guarda-chuva, o seu protetor, aquele que não dorme. Então, irmãos, nós precisamos entregar para o Senhor essas nossas palavras. Precisamos entregar a palavra. Ela vai dizer, há uma passagem que eu lerei aqui para os irmãos, está no Salmo 37, 5. Se os irmãos quiserem abrir, um salmo muito importante e que vai explicar as nossas palavras. Então, Salmo 37, no verso de número 5, e a palavra vai dizer o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Irmãos, o que o salmista está dizendo? O salmista que Davi, diga-se de passagem, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Nação brasileira, entrega o teu caminho ao Senhor. Brasil, povo brasileiro, nação brasileira, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O Senhor está trabalhando, irmãos. O Senhor está trabalhando com a nação brasileira. Ele está trabalhando porque o Senhor, o verdadeiro interesse do Senhor é nos salvar. O Senhor trabalha dia e noite pela salvação daqueles que creem, daqueles que amam ao Senhor. O Senhor está trabalhando pela salvação destas almas brasileiras. O Senhor quer a salvação. O Senhor permite que fatos catastróficos ocorram com a nossa nação, para que no momento de dor, no momento de sofrimento, de choro, de necessidade, nós voltemos o nosso olhar para o Senhor. Foi assim, irmãos, com a nação de Israel, e não poderia ser diferente com a nossa nação. O Senhor está tratando com a nação brasileira, e ai daquele que impedir quando o Senhor está tratando com alguém, quando o Senhor está tratando com uma nação. O Senhor está tratando com a nação brasileira, uma nação que se afastou há muito dos caminhos do Senhor, é uma nação que se desviou, e para a maior tristeza nossa, a cristandade brasileira, ela tem se desviado do caminho do Senhor, e é este o resultado. A colheita, a palavra vai dizer o que, irmãos? E tudo que o homem plantar, isto colherá. Tudo que o homem plantar, isto ceifará. A nação plantou esse momento. Não é a indústria, não é a poluição. É o Senhor que está tratando com a nação brasileira. E nós temos que entender, quando o Senhor se expressa, quando o Senhor fala aos nossos corações, nós precisamos ter os nossos olhos desvendados. Precisamos pedir ao Espírito Santo que tire as escamas para o entendimento. Nossos olhos estão encobertos, nossos olhos estão turvados, não conseguem ver os acontecimentos. Estamos vivendo, irmãos, o fim dos tempos. A era da graça está nos últimos segundos. Acabou
acabou o tempo, a era da graça findou, está nos últimos décimos de segundos, e a nação está na impiedade, a nação não se converteu ao Senhor. A palavra vai dizer, passou o verão, e nós não estamos salvos. O escritor vai dizer isso para nós, passou o verão, passou a seca, passou o tempo da colheita e nós não estamos salvos. A nação brasileira não está salva, irmãos. Passou o verão, passou a seca e a nação não se arrependeu. Está aí os eventos e a nação não se arrependeu. Estão atribuindo a fatores humanos. No entanto, são problemas espirituais. O Senhor tratando terrivelmente. A palavra diz, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. O maior sermão de todos os tempos, do pastor Jonathan Edwards. O maior sermão pregado na história da igreja. O sermão do pastor David. E ele vai dizer lá, ele vai dizer, pecadores, o tema do sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, quase praticamente encerrando, ele vai afirmar mais uma vez, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, o Senhor não apenas, irmãos, nos guarda, ele não só nos guarda do mal, mas ele vai guardar o nosso maior bem, que é o nosso coração, a nossa alma. A palavra vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. De tudo que nós devamos guardar, que nós guardemos o nosso coração, porque a palavra vai dizer mais ainda, porque é do coração, é da alma, que partem os desígnios da nossa mente, é a sede das nossas emoções, do nosso sentimento, é o nosso coração. Por isso nós devemos guardar. O salmista Davi, do Salmo 119, ele vai deixar bem claro, ele vai dizer, Senhor, guardei do meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então ele está ali explicando que ele não pode guardar o coração sem a palavra. No mesmo Salmo 119, ele vai dizer como poderá o jovem se manter limpo, íntegro no seu caminho. Ele vai responder, o salmista Davi, guardando a tua palavra. Então nós temos que guardar a palavra do Senhor nesses momentos de grande tragédia que assola a nossa nação. E para finalizar, irmãos, o salmista vai dizer no verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor, o guarda de Israel, o guarda da igreja, Ele que nos guardará para a nossa eternidade. Porque qual é a nossa busca, irmãos? A vida eterna. Nós não devemos nos alegrar e buscar as coisas terrenas. Nós devemos que buscar as coisas celestiais. Aqui o salmista vai dizer, eleva os olhos para os montes. Elevemos os nossos pensamentos para Deus, para as coisas do alto, e não para as coisas da terra, não para as coisas que se corrompem, onde a ferrugem, onde a traça vai destruir. A nossa mente tem que estar no alto, a nossa mente tem que estar no Senhor. A palavra ela vai dizer que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nosso coração estará aonde está o nosso tesouro. Qual é o nosso tesouro? É a vida eterna. É essa vida eterna que o salmista vai dizer que o Senhor Deus nos propõe. É esse que é o nosso alvo. Qual é o principal alvo nosso? É a vida eterna, é essa vida eterna ao lado do Senhor, ou o nosso coração está em outras coisas? Irmãos, aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa riqueza?
riqueza, o que os nossos olhos são atraídos, a que os nossos olhos são atraídos, o que atrai o nosso coração, o nosso pensamento, o que ocupa o dia inteiro o nosso pensamento. Nós estamos pensando nas coisas do alto, na vida, no porvir, na vida eterna, ou estamos preocupados apenas com a nossa conta bancária, com as nossas empresas, com as nossas clínicas? Será que nós estamos o tempo todo, o nosso pensamento dominado e influenciado por estas coisas? Ou nós temos, no meio de toda essa tempestade, nós temos voltado o nosso pensamento, elevado o nosso olhar para os montes, porque o Senhor habita nos montes, é o Senhor que nos guarda, Então, meus amados, que esta palavra do salmista, que o Senhor, Ele trouxe para nós, aprove ao Senhor nos trazer esta mensagem de reflexão, essa mensagem aonde nós podemos ter a proteção do Senhor, nós possamos de joelhos. Eu sempre digo, para minha filha, eu sempre digo, para meus filhos espirituais que estão aqui e tantos outros, se prostrem de joelhos. Nós temos, irmãos, que colocar o nosso rosto em terra. Há uma situação mundial terrível, o porvir é tenebroso, a grande tribulação vai ser um momento que a palavra vai dizer que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne escaparia. O Senhor abreviou os 7 anos para 3 anos e meio, porque não escaparia ninguém, nenhuma vida na face da terra. Então, meus amados, que nós possamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, que nós possamos confiar na proteção do Senhor e vivê-la a cada momento das nossas vidas. Que o nosso olhar, a semelhança do salmista, se volte para o monte, se volte para as coisas elevadas, se volte para as coisas eternas, para que nós possamos não nos desviar do caminho, conforme o Senhor ensinou para Josué, que tu não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, Josué. Segue em frente. Pedro, quando Jesus estava no barco no meio da tempestade, Jesus convida Pedro a vir até a presença dele. Enquanto Pedro confiou na proteção do Senhor, enquanto ele teve o olhar fito no Senhor, ele andou sobre as águas, ele andou sobre as tempestades, sobre as adversidades que a nação está passando. Mas num dado momento, o texto vai dizer que Pedro perdeu a fé, Pedro olhou para trás, olhou para os lados, e quando o seu olhar se desviou do caminho do Senhor, ele naufragou, ele literalmente afundou, tá? Graças ao Senhor, a misericórdia do Senhor alcançou Pedro, e o texto vai dizer que o Senhor segurou na mão de Pedro e salvou ali aquela vida que estava naufragando, porque o Senhor, irmãos, usa de bondade, Ele usa de misericórdia para conosco. E que essa bondade, essa misericórdia não se aparte das nossas cabeças, nem de dia e nem de noite, para que nós possamos conquistar ao lado de Jesus, com Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que nós possamos alcançar a eternidade, a vida eterna. Que o Senhor Deus, o Pai, que o Senhor Deus, o Filho Jesus, e que o Senhor, o Deus, o Espírito Santo, nos abençoe ricamente com esta palavra nesta noite. E todos nós digamos juntos, glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém?